Você já imaginou um momento na televisão que parou o país inteiro? Um momento onde todo mundo estava grudado na televisão, respirando jogo a jogo, emocionado com cada gol? Pois é, a gente vai voltar no tempo e relembrar uma das transmissões dessas que marcou gerações e que até hoje, 30 anos, é considerada histórica no SBT. Eu tô falando de 1995, um ano onde o Brasil estava comemorando, celebrando o tetracampeonato mundial da seleção. Os canais correram atrás ali de direitos de transmissão de campeonatos e o SBT, mesmo sem tanta tradição no esporte, fez um movimento que mudou sua história. Com a compra dos direitos da Copa do Brasil, que anteriormente pertencia à Manchete, o canal logo viu sua audiência explodir. E foi em abril desse ano, mas especificamente no dia 5, que o SBT transmitiu a vitória do Flamengo sobre o Gama, chegando a picos de 20 pontos no Rio de Janeiro, chegando perto de encarar a Globo olho no olho. O canal, preocupado, até atrasou na época sua novela Próxima Vítima para não ter um prejuízo maior na audiência. E isso é uma estratégia que vocês vão rever agora, porque o canal Carioca faz isso novamente com filmes com meia hora de atraso na programação. Mas o momento que realmente se tornou lendário foi quando o Corinthians, o clube de maior torcida em São Paulo, chegou na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. O canal já vinha crescendo em audiência nas quartas-feiras por conta do futebol, mas foi nesse segundo jogo da decisão, em Porto Alegre, que o SBT estourou no Ibope. A vitória do Corinthians por 1-0 com gol de Marcelinho Carioca e narração de Luiz Alfredo registrou impressionantes 42 pontos de audiência, enquanto a Globo ficou com apenas 24. Foi a segunda maior audiência da história do SBT. Um feito que só seria superado depois, em 2001, com a Casa dos Artistas, que foi vencida pela atriz Bárbara Paz, registrando 47 pontos. Para vocês terem uma ideia, antes desse feito, o recorde do SBT era em 85, com 40 pontos de audiência na série Pássaros Feridos, exibida depois da novela Rock Santeiro na Globo. Então, quando o Corinthians levantou a taça, o SBT conseguiu aí uma conquista inédita: bater a Globo em dia de semana, algo que antes o canal só conseguia com Silvio Santos ali com a sua programação aos domingos. O público ainda, óbvio, guarda ótimas lembranças dessas transmissões esportivas do SBT, e a própria emissora tem altas expectativas, para a final que teve do Campeonato Carioca, que teve uma baita audiência também. Tanto que a emissora naquele período tirou do ar os seus principais programas diários. Tiraram Roda Roda, Chiquititas, Clube Seja um Resgate, para poder exibir o Fla-Flu. Chegaram a convidar o Theo José, isso foi em 2019, que foi um problema que teve com o Flamengo. Aí o SBT conseguiu a transmissão ali do Cariocão e foi um baita jogo com a narração do Theo José. Convidaram ele, não era nem contratado da emissora, mas foi a partir dali que o SBT começou a demonstrar esse interesse novamente pelo futebol, com esse Cariocão aí que teve uma baita audiência, foi exibido até para todo o Brasil. E esses comentários aí, até na época teve o ex-jogador do Flamengo, Artisson, o Carlos Alberto do Fluminense, Zico e Rivelino, ídolos máximos dos respectivos clubes, apareceram no intervalo aí por videoconferência para poder comentar ali sobre a transmissão. O clima de nostalgia estava mais do que garantido, e aquela sensação de voltar no tempo aí, sem dúvida alguma, a gente pôde lembrar com essa transmissão que teve do Flamengo e do Fluminense no Cariocão, os momentos aí de emoção na torcida gritando em casa, das famílias reunidas na televisão, e entender por que o SBT, mesmo sem tradição esportiva, conseguiu aí marcar uma baita audiência histórica há 30 anos atrás. Mas o mais surpreendente de toda essa história é que Silvio Santos, que nunca foi um homem do esporte, acabou mudando por conta disso os rumos do futebol brasileiro sem querer. Porque ele não se envolvia com competições, ele não buscava direitos de transmissão, mas ele sabia identificar o que ia dar audiência e fazia movimentos que mudavam o jogo. A maior prova disso foi a Copa do Brasil dos anos 90 que eu falei, que até então não tinha muita tradição no esporte, conseguiu aí levar o futebol para um público de uma forma inédita, com transmissões muito divertidas, com apresentadores carismáticos, e essa sorte aí de ter o Corinthians campeão, que estourou aí no Ibope e mostrou que o futebol podia ser sim uma potência de audiência.
mesmo com decisões polêmicas, como por exemplo interromper jogos para transmitir seus programas de auditório, Silvio conseguiu provocar um impacto no mercado. Foi ele, sem querer, que mostrou para clubes, para torcidas e para outras emissoras que o futebol tinha sim um valor comercial gigante. E isso não parou por aí não. O lançamento do Gol Show em 97, onde torcedores tentavam fazer gols sob goleiros profissionais, foi uma jogada de mestre. Chilavert, o melhor goleiro do mundo na época, estava lá no programa de estreia, dando um impacto internacional à atração. Foi um programa de auditório, mas que levou o futebol para dentro das casas aí de uma forma completamente nova. Até mesmo acidentes e polêmicas, como o caso do Vasco em 2001, onde as camisas do time levavam a logomarca do SBT, acabavam gerando grande repercussão. Inclusive, essa polêmica aí, disseram até os diretores que estiveram nessa época aí, que eles não sabiam disso, que o presidente do Vasco, que eu esqueci o nome agora, mas o grande presidente que fez aí o Vasco, ia colocar logo. Ninguém sabia, nem os diretores, nem o próprio Silvio. Então isso gerou uma baita repercussão, gerou também, claro, mudanças legislativas no esporte. Sem querer, Silvio Santos influenciou regras, modificou parcerias e mostrou o poder de um canal de televisão na formação aí de público e também no mercado. Mesmo ao desistir de brigar pela transmissão do futebol nos anos 2000, o legado dele no esporte já estava feito. Porque o cara não era só um homem do futebol, não era um homem do futebol, mas foi quem ajudou a fazer do futebol um produto que, de certa forma, movimenta até hoje a audiência, patrocínio e, claro, interesse aí de gigantes da mídia. Hoje, 30 anos depois das suas primeiras transmissões, o impacto é óbvio gigantesco. Porque ele não foi apenas um apresentador de televisão, ele foi um agente de mudança no futebol brasileiro e, sem querer, assim, muito investir, sabe, grandes fortunas, mas usando a sua intuição, o seu carisma e noção do público, ele conseguiu mudar para sempre aí a relação entre TV e esporte. E é essa mescla de inovação, de atrevimento e surpresa que faz o Silvio Santos um dos nomes aí mais importantes da história da televisão e de forma inusitada aí do futebol brasileiro. Porque falta hoje em dia isso, falta esse tipo de atrevimento, esse tipo de ousadia por parte aí de grandes diretores e até de emissoras. Hoje em dia tá todo mundo com medo, sabe, de ousar, todo mundo com medo de inventar a roda. Hoje é mais fácil e mais prático você copiar, você pegar a ideia de outro programa, de outra emissora, do que você fazer algo novo, sabe? Você pode se inspirar, porque a inspiração ela não é uma cópia. Você pode se inspirar em um programa específico e fazer algo melhor. Mas falta hoje em dia isso, né? Eu sempre falo aqui no canal que falta a criatividade. Falta pessoas, diretores, produtores, roteiristas dentro de cada emissora, ousados, que tenham vontade de transformar, de fazer coisas assim arrojadas. E mesmo que tenha, muitos deles acabam sendo podados, acabam sendo impedidos por conta do medo que os canais têm, a questão comercial também, de investir em algo que eles não têm certeza ou não se vai ter retorno ou não. Porque eu sei que é difícil, você não tem bola de cristal para você poder investir ali num programa ou inventar algo sem você saber se isso vai ter retorno ou não. Há vários casos aí, o próprio Silvio Santos mesmo, ele investiu em muitas coisas e nem tudo que ele investiu deu certo. Tem muitos projetos aí que falharam, muitos programas, muitas emissoras assim, no sentido de investir coisas, empresas que não deu certo. Mas a gente, óbvio, não comenta muito porque até não é muito divulgado. Mas eu acho que falta em 2025, 2026, nos próximos anos aí, nessa década que a gente está, onde você tem inteligência artificial, onde você tem a tecnologia hoje cada vez mais presente na vida das pessoas, criatividade. Hoje em dia, com a tecnologia tão aí perto da gente, com um computador nas mãos, né, com um telefone, poxa, em vez de você ter aí criatividade, pessoas
Claro que tem, é óbvio que tem, mas na televisão que eu digo no contexto da mídia, no contexto midiático, no contexto que a gente comenta aqui no canal, que a gente se foca. Falta hoje em dia isso, falta diretores, falta, sabe, pessoas, gestores de televisão com aquela vontade de criar algo novo, ver uma coisa, pensar, não, vou colocar isso aqui. Mesmo que diretores joguem contra, mesmo que o comercial, não, isso aqui não vai dar certo. O diretor, o cara vai lá, o gestor, como se fazia, e, né, ele ia contra os diretores, contra todo mundo. Ele quando ele tinha algo na cabeça, ele ia lá e fazia. Mesmo que não desse certo, mas ele assumia. Teve aí a própria polêmica do Banco Pan-Americano, que ele colocou o SBT tudo como garantia se caso desse errado, desse ruim, tudo poderia ser vendido. Ele colocou como garantia o SBT, todo o grupo, e conseguiu resolver a situação, porque ele sofreu aquele golpe do Banco Pan-Americano e tal, foi enganado, e o cara conseguiu resolver com maior tranquilidade. Uma crise, um rombo financeiro gigantesco, e o cara conseguiu resolver. Então, eu acho que falta pessoas assim, pessoas ousadas, pessoas ácidas, pessoas que não têm medo, além de dar a sua opinião nesse contexto, nesse segmento aí, mas ao mesmo tempo também no contexto dos bastidores das televisões, pessoas com vontade, com garra de criar algo novo, inventar a roda. Hoje em dia está muito mais do mesmo e acho que vai perdurar isso durante um bom tempo. Mas hoje você soube aí na história como que o SBT fez 42 pontos numa transmissão de futebol. Claro que isso foi aí um momento histórico da televisão brasileira, um canal que não é muito, que nunca foi muito popular no esporte, conseguiu aí explodir em audiência. A gente tá no Instagram, hein? @BastidoresDMUFC e também no X, que é BastidoresDM. Fiquem todos com Deus e até a próxima.